O Direito à Literatura está de volta, corrupção é o tema do programa de hoje, e recentemente nós fizemos um programa sobre as razões do Brasil, raízes não, razões, onde discutimos nossa herança patrimonialista. Quais são as raízes da corrupção no Brasil? E nós temos uma vasta literatura, vocês acabaram trazendo aqui 3 livros, né, que mostram os vários modos de como a literatura pode nos ajudar a entender essa problemática. E teríamos uma porção de outros livros tratando disso, mais ficção, menos ficção, digamos, mais narrativas diretas, descritivas como a do Bolzan, sobre a realidade e outros, né? Então, o tema aí é exatamente pensar que vocês nos falem sobre se nós temos piorado a relação com nós mesmos no Brasil, ou como isso dá para... Olha, eu acho que sim. Eu fiquei muito assustada ontem no consultório de um homeopata muito bem de vida, que mora no Moinhos de Vento, que é uma pessoa esclarecida, tem filhos, e ele me disse assim, não, eu estou preparando os meus filhos para sair do Brasil, porque não tem jeito, porque não dá para fazer nada. E aí eu fiquei fazendo essa conexão, né, com o tema que nós estamos trazendo aqui hoje, né, o livro que eu escolhi. E ele me disse assim, é isso que mais me assustou, enquanto o Brasil não tiver mortos em massa, né, nada vai mudar aqui. O que faltou aqui são guerras como na Europa. Uma visão trágica. Uma visão trágica, né? Que as pessoas simplesmente não vão cair na real, não vão fazer esse trabalho. Aí eu pensei... A Bolívia teve muitas guerras e também não... E também não, eu isso disse para ele. Ah, é? É isso que eu disse para ele, que talvez não seja bem por aí. Mas tem uma coisa realmente que eu acho importante. Para retomar uma coisa que tu, Lênio, disseste antes, né, fazer tudo ao léu, né, como é que se faz um habeas corpus? Ninguém sabe muito direito, porque tem milhões de maneiras de fazer, né? Sim, você não sabe nem onde entrar direito. Eu acho que um dos problemas da corrupção no Brasil é essa deliberada desinformação, que a sociedade civil se sente completamente despossuída e desamparada, porque não sabe como funcionam as instituições. Nem os juristas sabem como funcionam as próprias instituições jurídicas. Uma certa intransparência. É uma intransparência e as pessoas se amedrontam a si mesmas. Elas sabem que não sabem e por isso não ousam. E, por exemplo, eu sou muito, assim, acirrada germânica, né? Eu quero que as coisas sejam feitas. Então, as pessoas me consideram como loucas, mas gostam que eu seja tão louca, porque eu sou aquela que depois vai fazendo. Mas com grande custo, porque a gente tem que lutar até contra o medo, né, das pessoas cujos interesses eu defendo. Eu acho que nessa linha da Kathleen, talvez a gente pudesse pensar um paralelo, que é um processo, estava lembrando de um livrinho que eu li agora há pouco tempo sobre a questão da crise do Estado Social, que é do Felipe Caldeira, que é um sociólogo português, que ele vai fazer uma chamada que eu achei interessante, que é o seguinte: quando chega a crise pós-2008, na Europa, Portugal em particular, ou seja, quando há um impacto disso e que se chama a juventude a cumprir com o pacto social intergeracional do próprio Estado Social, há um processo de retração. E ele diz assim, o que aconteceu? As novas gerações perderam a memória da origem do Estado Social e, portanto, não se veem mais comprometidas com isso. Ou seja, houve um esgarçamento, vamos dizer, daquele contrato social que fundou o Estado Social, para o bem ou para o mal, mas que, de alguma maneira, constituiu, vamos dizer assim, esse vínculo. O Estado Social exige solidariedade, digamos, intergeracional, intergeracional, e se desaparece... E as novas gerações não perderam a memória, porque não estavam lá presentes naquele momento, e
às vezes a gente vê um pouco isso, ou seja, as novas gerações que fazem algumas movimentações de rua hoje, parece que perderam a memória da ditadura, perderam a memória da própria Constituição de 88. Sim, o sujeito que pede o golpe hoje. Sim, a retorno militar e tal. E eu acho que esse é um pouco da coisa da desagregação, que nessa linha dessa corrupção sistêmica e que, de alguma maneira, impede que a gente constitua uma sociedade e tenha condições de fazer esse embate, de fato. E alguns falam, por exemplo, no caso da Alemanha, já que você tratasse o aspecto do ambiente germânico antes, que essa geração pós-guerra não sabe o que é dificuldade, então vive bem orientada pelo consumo e não conhece as conquistas do estado de bem-estar social. E eles receberam prontos, se beneficiaram e depois ajudaram perderam essa dimensão. E aí, com esse novo modelo econômico, por isso que eu acho que é interessante esse esgarçamento que o próprio neocapitalismo, para usar o termo do Havelange, né? Ou seja, esse modelo neocapitalista, na verdade, que se descola da produção, das relações de produção, e do próprio capitalismo de produção, ele acaba promovendo isso. E essa sobrevalorização do indivíduo e do capital, por outro lado, dilui isso. E quando isso se dá no âmbito da política, ou seja, da relação da economia, do poder econômico com o poder político, gera essa corrupção sistêmica, que não é o caso do petrolão ou do mensalão, pontualmente, mas é uma questão da corrupção sistêmica, da incapacidade das instituições de produzirem esse vínculo social. Né? Eu achei muito pertinente a tua análise, assim, eu acho que para o Brasil tem alguma coisa, assim, algum elo que aí se perdeu entre esse entusiasmo, né, de 82, 84, né, das diretas já, e aquele ratear, né, atual. De um lado, a sociedade está engajada, né, se viu um monte de gente nas ruas, né, demandando, mas, por outro lado, um certo desamparo ao nível de como funciona, ou poderiam funcionar as instituições de um Estado social. Né? Então, eu acho que esse é o elo perdido, essa falta de noção que tem instituições no Brasil que nós podemos nos dirigir, por exemplo, aos Ministério Público. A maioria das pessoas, vizinhos, assim, perguntem, eles não sabem que se tem um problema, a gente tem para quem falar e articular uma queixa. Não para a brigada, né, que não atende, não para a guarda municipal, que também não atende, não para a polícia civil, que um pouco está se lixando, mas o Ministério Público é muito atuante e poderia ser vir a ser um poder que faz uma espécie de conciliação entre a sociedade e o judiciário. Eu não sei. Eu queria perguntar para vocês, na ordem agora para o Drayton, por exemplo, se esse problema endêmico, porque feliz é o sujeito. Esses dias eu vi um filósofo, que eu não lembro o nome agora, falar assim, olhando para a câmera, foi muito engraçado. Ele disse: feliz é o sujeito que acha que o problema da corrupção no Brasil é recente, que é fruto de um partido só, etc. Essa pessoa acredita em Papai Noel. Ela é muito feliz porque tem certezas sobre a vida, só que a coisa é muito mais complexa. Essa corrupção toda, que vem de tanto tempo e de algum modo se mostra mais ou menos agora, ela trouxe um problema também, digamos, e quem deixou-a acontecer? Ela botou o lado mais reacionário da sociedade com as unhas de fora. Né? Parece que a sociedade clama por medidas drásticas no combate a... Desproporcionais até. Exatamente, não interessa como. Né? E querem até diminuir hoje, se você fizer uma pesquisa, as pessoas vão dizer que os réus no Brasil têm garantias demais. E nós já ouvimos, o que é péssimo. E nós já ouvimos isso algum tempo atrás, quando se falava na caça dos Marajás. Marajá, do Collor. E isso fez com que alguém se elegesse presidente da nossa nação. Né? Então, esse tipo de discurso é um discurso que cola. Agora, as razões da corrupção, as razões do Brasil, claro que nós estamos falando do nosso contexto, é o tema do bloco, mas é algo mais profundo. É algo mais profundo. Também no Brasil, já que tu falaste do aspecto sistêmico antes, Bolzan, aqui na obra que eu trouxe, a contaminação das águas, ou da água
do balneário indica a contaminação da sociedade. É isso que o Ibsen quer dizer Sim, com a contaminação da água. É uma sociedade contaminada. Esse aspecto sistêmico, a corrupção difundida, disseminada, é esse elemento aqui da água contaminada. E eu gostaria de apontar para um elemento que me ajudou a entender um pouco isso algum tempo atrás. Uma distinção entre uma cultura da culpa e uma cultura da vergonha. Que o nosso país tenderia a ser um país da cultura da vergonha. A minha consciência só me pune quando eu sou pego. Enquanto ninguém descobre meu ilícito, está tudo tranquilo. E a cultura da culpa seria diferente. A cultura da culpa é a própria consciência, minha consciência moral me pune e me coloca limites para que eu não transgrida. E nós, tendencialmente, vivemos aqui, isso aí, as coisas só são averiguadas pelos órgãos públicos quando vem à tona, às vezes por um órgão de comunicação, quando uma revista traz certas informações. Não sei se é possível falar, então, nessa tua linha, essa coisa da culpa... Que vergonha versus culpa. Institucional, ou seja, a culpa, de certo modo, poderia se relacionar a ter uma institucionalidade bem articulada, enquanto que a vergonha é exatamente o contrário. Sim, ou seja, exatamente. Na ausência dessa institucionalidade, da corrupção dessa institucionalidade, corrupção nesse sentido de desfazimento mesmo, né? Não é no sentido, como eu disse, não é no sentido criminalístico apenas, um tipo penal. É mais do que isso. É mais do que isso, é a corrupção, né, de desfazimento dos vínculos da institucionalidade. Ou seja, e aí a culpa está ligada exatamente à existência de uma institucionalidade forte. Assim. Dizer que se a coisa não me envergonha, se a coisa... Porque para se envergonhar tem que ter um terceiro que sabe. Que nos acusa. E não eu mesmo. Ou seja, eu mesmo não me envergonho pelo que eu faço. Porque... Eu só vou ficar envergonhado se o outro descobrir. É heteronomia. Vem de fora. O problema de não, heteronomia. Da não adesão, e a autonomia culpa seria um problema de autonomia. É isso. Genial isso. Adesão autônoma ao espírito das instituições. Então, diz de novo isso. Uma adesão convicta, né, autônoma, que eu me movo por mim mesma, né, ao espírito das instituições que é o lado da culpa. Que é isso o lado da culpa. Culpa. Então, eu queria trazer para esse tema, né, que o Traiton formulou muito bem. O Camus, quando ele escreveu esse livro, já era diretor de uma coleção que se chamava Esperança. Ele diz o seguinte: nós estamos no niilismo, né, depois da culpa, da guerra, etc. Né? É possível sair do niilismo? Ele pergunta. Eis a questão que nos é imposta agora. Não sairemos fingindo ignorar o mal da nossa época, né? No nosso caso, essa nossa indiferença com o espírito das instituições, esse nosso não elo com as instituições, que, bem ou mal, nós sempre votamos para que eles funcionem, né? A única esperança é nomear essa culpa, né? Nomear o mal, fazer um inventário a fim de encontrarmos a cura, né? Eu acho que esse seria o espírito atual para o Brasil, né? A sociedade se perguntar onde começa a corrupção, né? E não jogá-la para os outros. Essa dicotomia vergonha e culpa, complementada aí pela Catherine, me parece uma questão bem interessante para enfrentar essa questão tão forte no Brasil. O direito de literatura vai agora para o intervalo. Na volta, a nossa discussão sobre corrupção prossegue no próximo bloco. Não saia daí, não se sinta envergonhado, mas sim, se você sair, sinta-se culpado, que é diferente.